8h07 em São Paulo, para você que está conectado, sintonizado aqui com a gente na Guardiã da Notícia, o Cidadão na Cidade, de segunda a sexta-feira, desde as 7 da manhã até as 9 da manhã, trazendo muita informação para você da cidade de São Paulo, destacando as 32 subprefeituras, as obras, os serviços, prestação de serviço também para você, e com muita alegria estamos recebendo aqui o Valmor Racorte, que é subprefeito da Moca. A gente estava conversando aqui, a produção, para trazer o Valmor e deu tudo certo. Ele está aqui com a gente no estúdio, a gente fica muito feliz com a sua presença. A gente tem conversado com os subprefeitos e é importante a gente falar da Moca, né? Uma região, né, não só da Moca, a subprefeitura da Moca, que atinge outros bairros, mas que realmente é uma região super populacional, de muita gente, e que é muito importante aqui para a cidade de São Paulo. Valmor, prazer recebê-lo aqui. Né, eu citei há pouco fora do ar, né? Eu sempre respeitei muito o trabalho da Polícia Militar. Primeiro que eu fiz, eu ministrei um curso de Media Training para a Polícia Militar, 10 turmas. 10 turmas. E inclusive a Glauce, né, a comandante, foi minha aluna, posso dizer assim, também, o Valmor também foi. Então, a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui e eu desejo muita sorte. Já de antemão a gente vai conversar bastante, a gente sabe que a missão não é fácil. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que foi ter essa missão dada, né? Dada, Valmor, estou confiando em você, o prefeito Ricardo Nunes falou, estou confiando em você para assumir essa missão de uma região que é gigantesca, são mais de 300 mil pessoas, acho que, residentes aí, 500 mil. Então quero que você fale, Valmor, bom dia para você, prazer recebê-lo aqui. Primeiro, bom dia, agradeço a oportunidade, né? A gente sempre trabalha com a questão da transparência, de realmente mostrar, a gente não vai resolver todos os problemas, mas nós temos um propósito, melhorar a qualidade de vida das pessoas, e é isso que a gente vai fazer. Como começou por que eu fui parar na subprefeitura? Eu comandava o GAT, a gente precisava de um apoio da prefeitura, e eu conheci o então vereador Ricardo Nunes. Nisso, durante anos, gerou um vínculo de amizade, ele vira prefeito da cidade e me convida para trabalhar. Eu estava comandando o batalhão de operações especiais aqui em São Paulo, que incluiu o GAT e o COI, e o prefeito perguntou se eu gostaria de trabalhar na assessoria militar que tem na prefeitura. De pronto, fui para esse desafio, foi muito importante, interessante, fiquei 2 anos e 2 meses até ser promovido a coronel, aí voltei para comandar os batalhões de choque, mas esse período gerou um vínculo de respeito, de amizade, de aprendizado, né? E eu estava no dia 10 de março atendendo uma ocorrência de refém, o prefeito liga e faz o convite para a gente assumir a subprefeitura Moca. A ocorrência foi mais de 10 horas. Assim que a gente terminou, tomamos banho e já fomos para uma reunião na prefeitura e começamos essa atuação, né? E eu falo uma coisa, eu fui muito feliz na polícia, 36 anos e 3 meses. O propósito lá era preservar a vida das pessoas e salvar a vida das pessoas, literalmente. E hoje mudou o propósito, que agora é melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas a vontade, o amor, o carinho. Eu nunca imaginei que ia ser feliz pós a polícia, mas eu estou realmente feliz. Eu acho que é servir o próximo. Isso eu acho que desde cedo eu sou filho de policial militar, meu pai era do bombeiro, um dos heróis do Joelma, eu tenho muito orgulho do meu papai que está no céu hoje. E sempre tive essa vontade, né? Eu me sinto bem trabalhando com pessoas, fazendo bem para a sociedade, para a comunidade. E eu, fora da polícia, eu me encontrei, estamos nos 100 dias, né? Muito aprendizado. A gente está buscando também estudos, né? Tantos aqui fazendo uma pós-graduação de governança, para a gente alinhar esse caminho, né, que a gente tinha na polícia. E a gente percebe que os problemas são os mesmos, a questão de integração entre as instituições, entre as secretarias, né? Isso é muito importante. Eu acredito que é uma dificuldade nós aqui no Brasil. Se a gente falar taticamente, nós estamos muito bem servidos, né? Ou seja, a gestão muito bem servida, mas em termos de governança, da questão estratégica, de interação entre as instituições, eu acredito que a gente tem muito a evoluir. E eu acho que é esse o caminho para a gente conseguir fazer um bom trabalho. Você falou, e a gente aproveita e a gente vai no detalhe, né? O seu pai teve no Joelma, para quem está nos ouvindo não sabe, né? Tem uma garotada que às vezes não sabe, né? Mas o edifício Joelma, na década de 70, um incêndio, né, de grandes proporções, onde infelizmente muita gente morreu, né?
Mas seu pai fez parte do resgate do Joelma. Sim, juntamente com o Coronel Caldas e outros heróis, meu pai é uns que estavam, o Coronel Nacarrada, uns que estavam naquela corda lá, resgatando pessoas. Naquela época não tinha tantos recursos como tem hoje, mas tinha a questão da coragem, né? Da vontade de servir o próximo. Eu tinha muito orgulho do meu pai, né? E eu entrei na academia para ser bombeiro, mas de repente eu estava dentro de uma viatura de rota. Permaneci durante 15 anos na rota. Aliás, um amigo meu, Adriano Dolfi, o jornalista, lançou um livro sobre o edifício Joelma, entrevistando alguns policiais. Então, até recomendo para quem gosta de histórias, né? Histórias da nossa cidade. O Adriano Dolfi fez um livro sobre o edifício Joelma, um incêndio, né? De um grande impacto na década de 70 aqui em São Paulo. Mas falando da sua prefeitura, aí assumiu a sua prefeitura. Vamos ver se você consegue recordar. Você assumiu em março, né, Valmor? Sim, 11 de março, exatamente. Qual foi a primeira, chegou na sua mesa assim, ó, Valmor, eu tô com esse problema aqui. Você lembra qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ah, sim, os trailers no Tatuapé. Trailers? Trailers, teve um problema, a gente teve que agir, teve que fiscalizar, e tinham 32 trailers lá. Só que o espaço não tem tem toda uma regra, né? Um regramento ali de questão de fiscalização, uma questão de não pode ficar próximo hidrante, tudo, e a gente teve que fazer um trabalho para reduzir, né? E a gente sabe que impacta famílias, impacta pessoas que durante anos estavam ali. Mas a gente faz o que a lei determina. A gente não pode ter outro caminho. E foi um momento ali difícil, porque pessoas ali a gente tem que respeitar, mas a gente trabalha com a ordem urbana. Quando você fala de organizar uma praça, você não fala só de deixar ela limpa, você fala de questão de segurança, fala questão de lazer, questão de saúde, né? Porque realmente estava um pouco desorganizado, tinham ratos lá e a gente tem que agir. Mas esse foi o primeiro desafio, não foi fácil, muito diálogo, né? As pessoas pensam, você é coronel, mas assim, hoje até dentro da própria polícia, se você não tiver diálogo com as suas equipes, com a sua tropa, você tem que realmente exercer a liderança servidora. Você está lá com o propósito e realmente dar elementos, subsídios para trabalhar. E é assim que a gente está trabalhando com as equipes da subprefeitura. Você tem que ser líder, mas tem que saber exercer a liderança. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Sim. Mas a gente tem que ser um instrumento para que a equipe, no ambiente sistêmico, consiga realizar o seu trabalho. E tem muito trabalho para ser feito. Eu imagino. A subprefeitura tem as regiões Moca, Brás, Pari, Belém, Tatuapé e Água Rasa. Sim. Correto? Sim. Então vamos para cada região, que cada um tem sua característica. Sim, sim. Mas ao invés de... Primeiro, antes de falar de todas as regiões em específico, uma coisa que eu sei que é crônico, e que não é só a subprefeitura da Moca que vem sofrendo, e eu conto aqui todo dia, eu acho um absurdo, mas é inacreditável. Descarte irregular de lixo. É um problema crônico e todas as 32 subprefeituras sofrem com isso, né? Que é uma coisa incrível. Outro dia eu mostrei a subprefeitura, acho que da Freguesia do Ó, a subprefeita estava fazendo vídeo na frente do ecoponto e o cara do outro lado da rua descartando lixo. Ele não sabia que era subprefeito, o cara estava descartando, ela até virou a câmera e falou, ó, que absurdo, o cara está descartando na frente do ecoponto. Ou seja, é muito mais difícil você fazer o errado do que você fazer o certo, né? E as pessoas continuam fazendo o errado. Eles falam, qual que é a grande dificuldade? O que você tem feito para atacar esse problema que é crônico, não é só da subprefeitura da Moca. Toda São Paulo sofre com descarte irregular de lixo. Perfeitamente. Mais uma vez, não é só a limpeza, né? Ela influencia na questão da segurança, do ordenamento, do lazer, do bem-estar das pessoas. O Brasil gasta cerca de 100 bilhões de reais pela ineficiência do lixo. Isso vai desde educação, né? Desde a questão de conscientização das pessoas, e a gente tem inúmeras medidas que a gente está realizando. A primeira medida foi antecipar o horário das empresas, muito diálogo, muita conversa, muitas reuniões, chamando a empresa, a gente abrindo as reuniões para a comunidade. Isso já reduziu em 10% a questão da coleta do lixo. Num segundo momento, nós fechamos a subprefeitura quarta-feira passada, e nós fomos toda a equipe foi para a rua, cerca de 111 agentes. Nós fiscalizamos e orientamos principalmente a região mais afetada, que é Brás, Pari e Belém, onde tem o descarte maior irregular de lixo. A gente identificou ali, nós mapeamos. Eu mostrei o vídeo aqui de tecido, né? Mais de 220 pontos de descarte irregular do lixo na região da subprefeitura da Moca. É algo, não é só o lixo vai para o bueiro entope, sendo que deu aquela pequena chuva de semana passada, a gente pôde perceber que diversas ruas do Brás, Pari e Belém estavam
com poças de água ali. Isso gera questão de insalubridade, gera questão de saúde pública, e quando esse tecido entra dentro de todo o sistema de drenagem, acaba impactando em muito e custa muito caro. Ou seja, os 100 bilhões de reais a gente começa a perceber a análise, sendo que se o Brasil tivesse todo o sistema, gastaria somente 5 bilhões, ou seja, 95 bilhões de reais poderia ir para outras áreas, para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Então, nós temos que realmente, tem ruas lá que a gente passa 3 vezes por dia. E limpa, jogam de novo, limpa, joga de novo. Inclusive, nós realizamos o vídeo na rua, que foi impressionante. Eu passei de manhã, a gente mostrou esse vídeo aqui. É absurdo. A gente aí à tarde já estava de novo. E à tarde, na hora do almoço estava de novo, e à tarde estava de novo. E nós gravamos e fiscalizamos. E não é, igual eu falei, é uma série de medidas. A gente tem todo um plano de ação para realizar. A gente começou com a reunião com as empresas. Mais uma vez, a gente tem um problema grave de integração. Né? Um contrato é com a SP Regula, o outro contrato é com a Celimp, das subprefeituras. A gente pegou todos os públicos do processo, sentamos, dialogamos, interagimos, para que tenha esse ambiente sistêmico. Realmente parece que é simples, mas não é. Tem interesse das empresas, só que o interesse público tem que prevalecer. Então, a subprefeitura cedeu uma parte, as empresas cederam, e a gente conseguimos antecipar em um alinhamento, uma organização por parte da empresa. Isso já tem uma redução, mas ainda muito pequena. Ontem nós realizamos mais 20 multas. A gente não gosta de realizar, a gente quer o diálogo, só que é inacreditável. O fiscal estava lá em frente, isso eu acompanhei. Descartaram o lixo na frente do fiscal. Na frente do fiscal. O fiscal falou que vai multar, e não satisfeito, a pessoa foi lá e jogou de novo. Então mostra realmente uma preocupação. Sim. Então a gente está contando com toda essa equipe que cuida de comunicação social. Mais uma vez, é um trabalho extenso de... Sim. O Alô Brasa, a equipe está ajudando, os jornais do bairro nos ajudam demais. Aí eu tenho que enaltecer todos os jornais, Vigia Belém, o Gazeta da Tatuapé, nos ajudam desse trabalho realmente de conscientização. Só que eu acredito que a gente tem que ampliar isso, tem que ser, fazer parte da questão da educação das crianças, dos jovens, porque no futuro a gente consegue prevalecer. E tem um outro problema, nós temos 5.600 moradores de rua, é uma realidade. E o que nós percebemos, e a gente fica interagindo, fica conversando com as pessoas, mas por que você não utiliza o Smart Sampa para realmente... Nós estamos realizando, a gente tem que entender que temos mais de 300 câmeras nesses locais, e esse monitoramento em tempo real fica um pouco difícil. Então, existe toda uma forma de você colocar câmera para que faça a questão da segurança pública. Está desenvolvendo sim para o trabalho de zeladoria, mas isso leva um certo tempo. Então, a gente automatizar essa questão desse serviço para quando a pessoa realizar o descarte. Mas já realizamos algumas multas com o Smart Sampa. Vamos ampliar. Nós tivemos uma reunião com a Pâmela, agradeço a secretária de Segurança Municipal, doutora Juliana, agradeço a Pâmela da equipe do Smart Sampa. Nós estamos interagindo também, porque assim, pega a câmera, não é bem assim, é todo um processo que você tem. São três câmeras, uma tem que estar voltada para o chão, então tem todo um processo que a gente está conversando, analisando, mas também a gente já está pensando, é uma das medidas que a gente pretende realizar e executar. Ontem nós tivemos uma reunião também, a questão dos carroceiros, tem carroceiro que vai e joga no ecoponto, mas tem carroceiros que vão e jogam na rua. E esse descarte irregular do carroceiro, o que eu faço? Eu vou multá-lo? O que eu faço? Vou levá-lo preso? A gente tenta conversar, a gente tem as equipes do SMIDES que trabalham na região, a gente está identificando esses pontos e está solicitando o apoio da SMIDES para que converse. Só que nós pedimos para a gente foi lá e o morador foi extremamente agressivo com a equipe lá. Mas a gente também está interagindo, a gente está entrando, o SMIDES está tendo esse olhar de conscientização. E tem umas medidas sim, tem alguns moradores na região do Pari, um morador de rua, um processo de toda a comunidade. A gente fala, quando tem a presença das comunidades, as cidades não morrem. As cidades morrem sem a presença da comunidade. Sim. Então, quem é mais forte não é a subprefeitura nesse processo. No processo tem que ser as pessoas, a interação comunitária, né? A questão de ajuste. E o que aconteceu? Esse morador de rua conversaram, fizeram um trabalho, não existe uma regra padrão, mas esse morador hoje limpa a rua,
Esse morador faz o serviço de vigilância, a comunidade adotou esse morador, montaram uma casinha dele num terreno lá, e ele vive com a comunidade interagindo para o bem da comunidade. A questão do morador de rua ela é tão ampla, é tão difícil, é tão complicada você interagir. Você não pode ter uma percepção errônea que ele é um criminoso, que ele é um drogado. Cada um tem sua história. E por isso a dificuldade, né? E é um problema não só de São Paulo, não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. E a gente tenta pesquisar um conjunto de fatores no mundo inteiro. Quem conseguiu ter um case de sucesso ou não, a gente tem que ter uma realidade. Eu trabalhei durante muitos anos na Cracolândia e hoje a gente conseguiu vencer. Só que sim, a gente tem que, né, mais uma vez, a transparência, né? Algumas pessoas realmente conseguiram tratamento. As pessoas teve o quê? Espalharam nas regiões. Migraram para outros pontos. Migraram, e a gente tem que ser realista. Nós temos que ser realista e transparente com o problema. E a gente está propondo outras soluções. Né? Só que 5.600 moradores de rua, a gente percebe dos dados estatísticos de 2022 a 2025, aumentou os furtos simples. Né? Tá aí, a gente está interagindo também com a Polícia Militar, com a Guarda Civil. Aí eu mando um abraço para a comandante Marisa, a primeira mulher a comandar um batalhão do choque, ao comandante Virgílio, da área central. A Marisa está comandando a parte da Zona Leste e o comandante Aldrin, da Guarda Civil Metropolitana, promovendo parcerias de como a gente pode, através da análise primária, a fiscalização de cortiços quando tem razão social, quando tem uma ocorrência de tráfico entorpecente, a gente emparedar esse cortiço, um trabalho intenso de ferros velhos e ilegais, ou seja, é muito trabalho. A gente só está falando exatamente da questão do lixo, que tem um pouco a ver com a questão do morador de rua. Não que a gente quer que a comunidade tenha raiva, é uma realidade que a gente tem que enfrentar de frente. Né? E a gente tem que sentar. A gente também tem a agradecer aqui a Beth, né? Ela é vice-reitora da Unicid, a gente está montando uma parceria. Que é da região ali, a Unicid? Sim, porque o que acontece, Fred, a gente é muito parecido com a polícia. Às vezes a gente não consegue parar para pensar. Então eu tenho algumas universidades na região. Quer algo melhor do que a comunidade acadêmica nos ajudar a pensar, a propor soluções? A gente tem que sair da caixinha. Né? E eu vou ser sincero, a polícia às vezes assim, para você quando ia criar alguma coisa, ela demora muito, ela passa para o estado maior, ela é um pouco lenta, e eu vou ser sincero, o prefeito Ricardo Nunes deu total autonomia para a gente inovar. Então isso o melhor assim, uma facilidade que eu estou tendo é de inovar. A gente está com parceria também com além dos acadêmicos. Eu lembro até hoje a Beth, eu preciso da ajuda do morador de rua, a gente propor soluções. Ela olhou com sua cabeça, aí eu fui buscar também, existe o Arsenal na região, é um trabalho excepcional. Eu fui conhecer o padre Simone, né, italiano, conversei com ele, né, conversei com outra comunidade da região, tantas igrejas evangélicas, católicas, e a gente está estudando, tá? A gente tem que... Não é um problema simples, senão eu não teria resolvido. Pessoas extremamente competentes passaram antes de mim. Então, mas o problema está ali. E a gente tem que enfrentar de frente e sendo realista e, mais uma vez, sendo transparente. Esse problema não vai resolver de uma hora para outra. A melhor para todos é que aquele cidadão, aquele morador de rua voltasse a ser um cidadão. O que a gente percebe é que ele vive dentro de uma realidade que foge do normal. Sim. E a gente atuava, eu lembro de atuar nas ocorrências de refém, é muito simples. Às vezes a pessoa não tem racionalidade. Então eu vejo muitas vezes morador de rua que ele está fora da realidade. E não é tão simples você colocar uma realidade. Um colega chegou e falou assim, não, vamos dar uma oportunidade de emprego, vamos fazer, mas não é tão simples. Tem gente que dá, por exemplo, a pessoa até vai no início, depois para de ir, desiste. É um acompanhamento constante, e a gente acaba conhecendo alguns moradores de rua. Nós trouxemos alguns policiais que tinham especialização em administração, em direito, para trabalhar com a gente. Tem um rotariano, o De Assis, ele às vezes o pessoal tinha aquela percepção e ele está conversando com alguns moradores de rua e ele está vendo cada um com a sua história. A gente tem um morador que fala 3 línguas, que está na rua. Tem o boiadeiro da região do Pari, história triste. Ele era
é filho de uma garota de programa, a mãe dele foi assassinada na frente dele, isso já causou um impacto psicológico. Um fazendeiro adotou e ele encontrou uma esposa, a esposa estava grávida e um boi, infelizmente, matou a esposa e o nenê que estava com ela, né? E depois disso, desculpa a palavra, caiu o disjuntor e ele está na rua. Ele está na rua, 12 anos na rua. E você conversa com ele chorando, né? Desesperado. Então tem a questão humana. Eu não posso simplesmente pegar e desfazer. E eu tenho uma cena impressionante, depois eu te envio, assim, cerca de 10 metros de lixo, né? Eu olhei, fui tirar foto, de repente mexe. Tem uma pessoa lá. Uma pessoa de 23 anos. No lixo. Tá? Então, perde o senso da realidade. Só que o problema está lá. Eu conversei com o vizinho e falei, eu tento conversar, tento lá. E a gente aciona os MADs, são pessoas capacitadas para isso, para tentar. Mas é um trabalho árduo, trabalho muito. Mais uma vez, temos 5.600 moradores na região da subprefeitura Moca. E eu acredito que é um dos grandes desafios nossos, a questão dos moradores, a questão do lixo, a questão da zeladoria, da gente organizar a zeladoria. Mais uma vez, né, nós, como subprefeito, toda a minha equipe, todo dia a gente fica, igual a repressão imediata. Ainda nós não temos, a gente está com também a iniciativa privada, tem que agradecer o senhor Valdir, o CEO do São Cristóvão. Ele nos emprestou a equipe de inteligência artificial. Se Deus quiser, no próximo mês vai estar pronto. Ou seja, a gente juntar as reclamações do 56, a gente juntar as reclamações do Instagram, a gente conseguir mapear todo o processo, todas as dificuldades. Eu acredito que vai dar 80-20, ou seja, 80% dos problemas estão em 20% do território. Eu acredito que quando a gente tiver isso, vai ficar muito mais fácil para a gente prevenir. A gente tem uma rotatividade das 200 e poucas praças que nós temos, de uma limpeza, de uma manutenção, né? A gente vai estar com o processo de adoção também de praças, porque colocar tudo isso no poder público, as melhores praças nossas, mais limpas, mais organizadas, como eu dizer, são as praças adotadas. A gente tem que incentivar essa questão para que realmente tenha a participação. Nós percebemos que os condomínios, né, cada um vive no seu mundo. E se a gente não alterar, tem vários livros que falam sobre essa questão. A participação comunitária é fundamental. A cidade é da comunidade. E se ela não interagir com os locais, com a região, a gente não vai conseguir um resultado. Por mais que a subprefeitura passe 3 vezes com limpeza, que tem que limpar as praças Silvio Romero, não vai conseguir, não vai interagir. Tem que ter a participação comunitária do cidadão do lado chegar, por que você jogou esse lixo aqui? Né? Mas está o desafio, a gente está com muita vontade, a gente tem que aprender muito, a gente também está passando nos outros subprefeitos mais antigos, conversando, interagindo, a gente tem muita vontade, muito amor pela cidade, muito amor pelas pessoas, para realmente a gente tentar fazer o bem. Tá? A única coisa que a gente tem é o nosso nome, e a gente não quer desonrar o mesmo trabalho vitorioso, sempre com a graça de Deus que nós tivemos na polícia, a gente quer ter na subprefeitura como gestor público. Nós estamos conversando com o Valmor Racote, que é o subprefeito da Moca. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui no Cidade Dentro da Cidade, trazendo mais detalhes de cada região que é abraçada pela subprefeitura da Moca, que são regiões importantes aqui da cidade. A gente já volta. 8h34 para você que está aqui conectado, sintonizado aqui na Guardiã da Notícia. Nós estamos no Cidade Dentro da Cidade, com muito prazer recebendo o Valmor Racote, que é o subprefeito da Moca, contando as dificuldades. Não é fácil, a gente sabe, e a gente falou inicialmente do descarte regular, porque realmente é um problema crônico, e a gente está vendo várias subprefeituras fazendo essa campanha, mostrando fora o emaranhado de fios. Roubo de fios de cobre, que tem acontecido muito na cidade de São Paulo, e as fios de telefonia, de TV a cabo, que já não tem, uns não estão nem mais funcionando e está tudo lá. Isso é um dos grandes problemas também, né, Valmor? Acho que você tem essa dificuldade desses fios aí que estão... primeiro, deixa feio o cenário, a paisagem. Outros são tudo no chão. Pessoas podem cair, tropeçar, tem essa dificuldade também. Acho que você vem encontrando esse problema também na região, né? Também, e é difícil, porque às vezes a fiação tem que descobrir de qual empresa que é.
Né? Então, se imagina, ao longo da cidade, por isso que a gente está vendo essa questão. Isso também a gente está atento, está chamando também para interagir, para conversar, porque muitas vezes é da Enel, outras vezes é da Vivo, outras vezes é da Claro, e assim por diante, TIM, e vai não falando mal das empresas, mas é a dificuldade que a gente tem e apresenta. Então, assim, tem fiação no chão. O que eu faço? E tem muitas ligações e reclamações com isso, só que não é tão simples. Um vai passando para o outro e tem que ir lá no local. Então, uma vai para o local, não é meu. Outra não é meu. E até a gente achar o proprietário para resolver o problema. E não é simples, né? Não adianta eu ir lá e cortar o fio. Teve um dia que eu fui lá pessoalmente, né? Tava toda a gente reclamando, eu ia tirar eu mesmo. Quando eu olhei, não é tão simples assim. Envolve descarga elétrica, envolve um conjunto de fatores, né? Se eu puxar ia afetar uma outra, então tem que realmente ser a empresa. E por isso a principal dificuldade. E até uma dica para quem está nos ouvindo ou assistindo aqui via internet através do portal da Guardiã da Notícia, não puxe o fio, porque ele pode estar energizado, inclusive você pode ter um choque. Toma muito cuidado, não pense que tá solto aqui, vou puxar, vou brincar. Muito cuidado com esses fios soltos aí, inclusive, que é fio de telefonia, fio de cobre, mas que também você pode se machucar. Vamos para as regiões. A região, a gente estava falando um pouquinho fora do intervalo, até não é nem causa própria, mas foi até uma coincidência, porque é uma região que vem crescendo, que é o Pari, principalmente o Pari, que tem muita comunidade boliviana. Meu pai é boliviano e eu frequentei um bom tempo a comunidade, eu sei que muitos bolivianos vieram para São Paulo e hoje a maior comunidade ilegal em São Paulo são aí de moradores bolivianos que vêm para cá por pouco, às vezes, para trabalhar em lugar de confecção. Às vezes trabalho escravo, inclusive de próprios bolivianos escravizando outros bolivianos, coreanos escravizando bolivianos na parte de costura, né? Onde eles sofrem aí, mas o valor que eles recebem é muito mais do que eles receberiam na Bolívia. Né? É um valor pequeno para nós aqui, mas que para eles é muito mais. Mas eu queria que você falasse como que vocês estão tratando isso, porque é uma comunidade que vem crescendo muito e a maioria é irregular. Eu estava até contando uma história aqui, eu frequentei um pouco a comunidade e tem até hoje, tem campeonatos organizados, inclusive chancelados pela Federação Paulista de Futebol de Salão. E às vezes eles tomavam uma cervejinha, eles falavam borracho, né? Ficavam um pouquinho mais alegrinhos e brigavam entre eles. Só que como eles estavam irregulares, na hora eles brigavam e já faziam as pazes, porque eles ficavam com medo que iam chamar a polícia e eles seriam deportados para a Bolívia. Tanto é que o dono do bar ficava toda hora, eu vou chamar a polícia, ameaçando, exatamente que eles tinham medo. Como que vocês lidam com isso, com uma comunidade que vem crescendo cada vez mais em São Paulo, mas a maioria, infelizmente, estão irregulares e às vezes não utilizam até os serviços que podem ajudá-los a se tornarem legais aqui em São Paulo? Perfeitamente, a gente tem que estudar a história do Pari. Ela começou, eu estudei lá, né, no Colégio da Polícia Militar, então a gente conhece muito bem o bairro. Ele passou por um processo de transformação nos últimos 20 anos, de uma área comercial para galpões, para a região de atacadistas, realmente para atender o Brás, tem diversas empresas ali que cuidam de corte. Acho que nossa dificuldade é ali tentar entender, tem muitas áreas que também de cortiços, de região, a gente tem que fiscalizar, tem ferros velhos, a gente estava com um problema grave no condomínio Olaria, os traficantes que coordenavam a entrada e saída de moradores. Nós fizemos um trabalho de integração com a sua prefeitura, a Guarda Civil e Polícia Militar. Nós atuamos forte, a Polícia Militar e a Guarda Civil estão presentes lá já há cerca de 2 meses e nós expulsamos traficantes de lá, tá? Muito interessante que uma senhora de 80 anos, ela falou assim, já há 2 meses eu estou conseguindo dormir, tá? Então ali é uma ocupação irregular, não é um problema simples de resolver, mas as pessoas que estão lá no condomínio, boa parte são as pessoas de bem, que têm suas dificuldades, a gente está interagindo como vai solucionar esse problema, diversas conversas, diversas reuniões, mas o mais importante, a gente tirou os traficantes do controle do condomínio Olaria. E esse condomínio causa toda uma degradação ambiental na região, muitos comércios foram fechados ali, num domingo 108 moradores de rua, e com essas ações o furto só com caiu em 73% ali na região. Então a importância da presença, da participação comunitária. O condomínio não tinha síndico, não existe elevador,
né? São 10 andares, porque furtaram o elevador, as peças do elevador. Tem algumas escadas que estavam embarricadas, tá? Então agora nosso jurídico, juntamente com a Procuradoria do município, está buscando ali uma solução para ver o que vai fazer juridicamente, sempre com o apoio das pessoas de bem que estão lá no local. A gente estava tendo um problema também, a Feira da Madrugada já chegou no Paris, é um problema também gravíssimo. A gente não chegou a falar da minha faixa de Gaza, que a gente brinca respeitosamente as pessoas. Sim. A gente não está falando disso, mas existe uma preocupação muito grande, existe o crime organizado presente também na Feira da Madrugada. A gente tem um certo cuidado e que não causou surpresa, uma médica, não vou falar o nome dela para preservá-la, nos procurou de que as ambulâncias não conseguiram sair por causa da Feira da Madrugada, né? Imediatamente nós agimos, atuamos e agora a gente deixa lá a viatura parada para preservar a chegada dos médicos, né, a chegada da ambulância, e esse absurdo estava acontecendo há mais de 5 anos. Caramba. Então, assim, Paris é uma região que nos chama muita atenção, não que a gente não vai deixar de dar atenção para as outras regiões, mas a gente conhece muito bem o Paris e a gente tem todo um carinho, então a gente precisa dar uma série de medidas ali. E a gente falou da comunidade boliviana, a gente interage demais, né? Eles têm festas lá na Praça Catuta, e a gente fica interagindo com eles, mas existe todo um processo, um trabalho, e a gente tem que falar da região ali do Braço Paris, que tem uma característica, a imigração europeia no século passado. Sim. E agora a gente tem bolivianos, tem paraguaios, equatorianos, peruanos, africanos também. Então é uma característica da região muito interessante. Hoje, de 70 pessoas que vão procurar os serviços públicos do município, 45 são estrangeiros. Então, e eles vêm procurar às vezes para a questão da saúde, a questão da educação aqui. Nós temos um sistema, por mais que a gente tenha nossas críticas, mas existe um sistema da América Latina os mais eficientes, né? Então eles vêm procurar aqui a região, muitas vezes clandestinamente, né? Trabalham como trabalho escravos, aí compete a nós do poder público realmente fiscalizar. O Coronel Marcos Início aqui no CEDI já realizava algumas operações, a gente está mantendo essas operações de fiscalização e é um trabalho árduo, né? E a gente tem que interagir com essa comunidade. Mais uma vez, a gente chama as universidades para fazer todo um trabalho, um estudo, um levantamento. Mais uma vez, muitas vezes a gente não tem tempo para pensar. No dia a dia, demanda atrás de demanda. Então, a gente está contando muito com esse apoio acadêmico para realmente ter uma visão de futuro. A gente tem que tomar um cuidado ali com as relações entre as comunidades dos outros países, tá? Já existem alguns estudos nesse sentido. Entre os próprios africanos tem suas divergências. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso não virar um barril de pólvora. Então a gente está acompanhando com atenção essa questão e interação com nós brasileiros ali, né? Não é que tem um estrangeiro que eu vou tratar mal, muito pelo contrário. A gente tem o quê? Transformá-los, né, para um bem comum, né, para que as pessoas consigam ter... muitos já têm filhos brasileiros, então a gente tem que interagir, né? Realmente a gente tem que trabalhar e buscar mais uma vez, né, o nosso propósito, que é a qualidade de vida das pessoas. Eles têm medo de ser deportados também, tem isso, né? Muitos, né? Mas a nossa abordagem não está sendo isso aí. É lógico que recentemente nós perdemos um policial do 3º de choque, né, com os guerreiros de sangue, peruanos que estavam aqui, clandestino. Houve um confronto gravíssimo na região, e uma das regiões que ele frequentava era o Paris, né? Ou seja, era procurado pela Interpol. Isso a gente está atento e a gente está observando, olhando. E é importante a gente falar, existem algumas pessoas extremamente perigosas que estão vindo da região aqui procurando abrigo. E a polícia, tanto como a Polícia Federal, está atenta, existe essa interação, como os guerreiros de sangue, tá? Só para contar um pouquinho dessa história impressionante, um dos envolvidos, o El Monstro, envolvido na ocorrência, simplesmente ele ligou para um artista famoso no Peru: eu quero que você me dê tanto na minha conta, se você não colocar eu vou matar você. Caramba. Esse artista não deu, ele foi lá e matou. Por isso que ele veio para o Brasil. Só para entender o nível. Fugiu depois de um crime, então. Depois de um crime, né, nós recebemos a informação pela Interpol, né, equipes reforçadas, teve um confronto, o policial alvejado, e o Vilodres,
Sargento Vilodes, que está no céu, mandou um abraço para a família dele, perdeu sua vida, juntamente com outros 2 criminosos, tá? Então, infelizmente, a gente tem sim, né, tanto alguns africanos como alguns latinos, a gente tem que tomar um cuidado com o comportamento. Então, assim, tem alguns sim que estão irregulares aqui, mas a nossa preocupação fundamental é referente a alguns criminosos que estão se filtrando aqui. Que estão se filtrando aqui. Não é fácil. Moca, o que você pode falar da Moca? Que é um lugar de gastronomia, por exemplo, lugar que tem muitas residências, né? Cada um tem a sua característica, mas Cada a Moca... um tem a sua característica. O que você pode destacar? A Moca, a gente tem que atentar para a questão da mobilidade, né? A questão de poda de árvores, a questão também da gente... tem poucas árvores na região de Moca, Brás, Belém, então a gente está intensificando a questão ambiental. A nossa região, depois da região da Sé, vai ser a região mais privilegiada em termos de bosques. Isso é muito importante. Os bosques urbanos aqui, da gestão Ricardo, muito importante. Tá? O bosque traz qualidade de vida, ele altera aquele sistema. É uma região árida que a gente tem ali no Paz, Bariberi, na parte da Moca. Então é fundamental. É uma realidade a questão a preocupação com a questão do meio ambiente, e a gente está intensificando essa parte, essa área. É uma região belíssima, uma região privilegiada, mas muitos condomínios estão surgindo, tanto na região da Moca como na região do Belém. Então a gente tem que atentar realmente com a mobilidade, a gente está interagindo. Vai ter agora uma reforma ampla na Paz de Barros, né? Vai mudar um pouquinho a cara dela, precisa, porque as vias principais ali saturadas, né? Mas assim, a preocupação com a mobilidade, a questão da poda, alguns pontos ali também, a questão de pequenas ali enchentes, alagamentos, que a gente está interagindo, está tentando. Temos que também melhorar a questão da limpeza da região da Moca, mais uma vez interagindo, antecipando o horário de coleta, e é esse o nosso desafio. Mas é um bairro extremamente charmoso, é um bairro extremamente com suas festas, e está lá, mais uma vez, a gente está lá para garantir a interação. E o que é legal da Moca, a gente percebe algumas regiões ali, não tem lixo, muita mente ordenada, que o moquense tem orgulho, né? Sim. Tem o Clube Juventus, tem o Ibra, então ele tem orgulho. Se tivesse condições, eles montariam o Principado da Moca. O moquense, né? Tem hino, tem bandeira. Então, assim, isso que é interessante, né? Tanto o Moca quanto o Tatuapé tem um orgulho de pertencerem, né? Pertencer. Então, isso é muito importante. Tá? A gente percebe claramente pessoas que estão preocupadas ali, que cuidam, né? Mas é uma região privilegiada, não que a gente não vá dar atenção, muito pelo contrário, tem uma série de problemas. Eu me preocupo muito com a questão de mobilidade da região de diversos condomínios, e a gente tem que planejar para evitar outros transtornos, porque a mobilidade é fundamental. Evita também a questão, tem a ver com a questão de segurança, tem a ver com a questão de limpeza, e a gente está fazendo todo um trabalho, um estudo para planejar para o futuro. E essa semana, né, a Prefeitura e o Governo entregaram, né, conjuntos habitacionais na região da Moca também, né? Ontem, impressionante, eu não conhecia muito bem o trabalho, a gente estava presente ontem, tanto o governador Tarcísio como o Ricardo Nunes, 222 apartamentos, né? A gente se emocionou em um determinado momento, uma mãe com uma criança especial, recebendo aquela casa, ela chorando, né? E a qualidade do apartamento e o detalhe, né? A CDHU teve aquela percepção errônea. 20 anos o poder público vai estar lá para realizar a manutenção. Assistentes sociais vão acolher as famílias para que até o jardim de inverno, tudo organizado, tudo certinho, tudo ajustado, tem bicicletário, tudo organizado, e é isso que a gente quer, ou seja, realmente melhorar a qualidade da vida daquelas pessoas, respeitando o bairro da Moca em todos os sentidos. Mais uma vez, durante 20 anos, olha só, gente, 20 anos, nem nos nossos condomínios particulares tem isso, vão estar com manutenção, ou seja, aquele condomínio, e aí vão surgir outros também ali na região, mas vai dar qualidade, vai melhorar a questão do comércio ali da região, vai trazer muita coisa boa ali. Região do Tatuapé, a gente sabe que é uma região também com bares, restaurantes, né, condomínios, ruas às vezes apertadas, né, trânsito complicado.
O que é o grande alvo nesse momento? Podas, a questão da fiscalização dos bares, a gente tem um problema em frente ao Unicid, alguns bares aí 2, 3, 4 horas da manhã. Nós realizamos diversas operações, nós realizamos diversas atuações também. Além de outras regiões, tem algumas ruas que o descarte regular dos restaurantes também. Mais uma vez, não adianta, tem que ter a participação de todos. A questão da mobilidade também preocupa. O primeiro bosque aqui na região, né, da Radial Leste com Tatuapé ali, está ficando lindo, uma iniciativa, uma parceria com o consulado britânico, tá? Não é só é um conjunto ali de fatores. A gente também está mapeando debaixo dos viadutos, a gente quer colocar vida debaixo dos viadutos, a gente quer colocar iluminação debaixo dos viadutos, toda uma questão social que a gente vai aplicar. Já fizemos uma parceria ali embaixo do viaduto da Radial Leste com a Salim Farah Maluf. Vamos colocar quadras de society ali para comunidades ali, ou seja, todo um trabalho para dar vida a isso. Porque se deixar, ele acaba sendo ocupado de uma forma, falta de iluminação, degradação de lixo. Então, a gente está fazendo um trabalho, umas parcerias com organizações, né, parceiras, para realizar trabalhos sociais debaixo desses viadutos também. É uma meta nossa ali na região do Tatuapé. Né? Além da questão da poda, que sempre tem que tratar, mobilidade, limpeza, manutenção das praças, é fundamental, ou seja, um trabalho todo rotineiro. Você na subprefeitura, se alguém bater na porta lá e quiser falar, eu quero falar com o subprefeito, você tem um dia específico que você recebe as pessoas? A gente está lá, cerca de 10 horas a gente permanece, ontem nós fomos embora 9 horas da noite, né? A gente não tem problema com isso, mais de 100 documentos para despachar dia, não, e se eu não conseguir receber que eu estou na reunião, alguém vai recebê-lo. Tem a dona Fátima ali, uma funcionária muito antiga, né? Ela já recebe a gente com um sorriso, com um bom dia. Mais uma vez, o que a gente tem que entender, todo mundo vai, sei lá, talvez a gente não vai resolver alguns problemas, que alguns problemas tem a questão legal que a gente não vai conseguir, mas sempre com um sorriso, sempre com o propósito de atender bem, tá? Isso é uma questão, e a dona Fátima, juntamente com a equipe que fica na recepção, tem o Descomplica, 52 mil pessoas atendidas, com 97% saíram satisfeitos, né? Na Rua dos Trilhos, é um serviço especial, tem tudo ali, diversas agências para solucionar diversos problemas para o cidadão. Então, 52 mil pessoas passaram só nesse ano, e 97% saíram satisfeitas. Então, assim, a gente tem todo um processo ali. Se a subprefeitura não tem condições, o Descomplica está lá para resolver, para solucionar. A gente está também, junto com a inteligência artificial, a gente pretende colocar alguns painéis de transparência, de valores de efetivo das obras em andamento, deixar tudo isso mapeado lá de uma forma fácil de visualizar, né? E contando com a inteligência artificial para a gente realizar essa questão preventiva, né? A gente tentar em tempo real os problemas e maior agilidade dos processos. Hoje a gente tem que contar com a inteligência artificial, é uma realidade, para a gente melhorar mais uma vez a qualidade de vida das pessoas, que é o nosso propósito. A gente sabe, a gente vem dizendo aqui, que é importante que o morador, aquele que é dos bairros que são atendidos, por exemplo, pela subprefeitura da Moca, registre a reclamação. É como se fosse um boletim de ocorrência para a delegacia. Porque às vezes a pessoa reclama, faz um vídeo na rede social, ou até manda até para a rede social da subprefeitura, eu sei que vocês olham, mas é importante formalizar o problema para você ter aí um atendimento mais específico sobre um determinado problema. Então eu queria que você falasse a importância disso, porque às vezes as pessoas reclamam, falam, eu não sou atendido, ninguém fala comigo, tal, mas na verdade existe um caminho para você ser atendido, que é formalizar a reclamação. Perfeitamente, como 190 da polícia. Muitas pessoas parentes acabam ligando, acabei de ser furtado, né, que a gente orienta, né? Lógico que a gente liga para a chefia de operações, mas a gente não pode, é o maior centro de operações da América Latina. A gente não pode simplesmente, 156 está aí exatamente para isso, para registrar, para ter um protocolo, para a pessoa ligar e atender. Tem algumas falhas sim, que a gente tem que entender. Exemplo, tem uma viela sanitária na região da Moca, o mar estava no alto, as pessoas ligaram para o 156, e por ser viela sanitária, o próprio sistema já identificou, porque não é para transitar pessoas. Sim, sim. E o sistema derrubava. Eu achei estranho, a pessoa veio lá para reclamar, realmente o mato estava lá, estava sujo o local,
Mas a gente tem que entender que o local não é para circulação de pessoas, mas a gente mesmo assim realizamos a poda, a gente tem que entender a realidade. Eu acho que nem preto, nem branco, a gente às vezes atuar no meio disso, né? A gente tem que seguir a lei sim, mas às vezes a gente faz a questão da desordem urbana, a gente tem que agir. O que não dá para ter lixo, não dá para ter rato, não dá para ter um mato alto. Foco de dengue, né? Que é uma preocupação. Foco de dengue, é muito fácil eu pegar lá, vou fechar e... Não, mas a gente tem que entender que há anos está lá e a gente tem que enfrentar o problema de frente, né? Mas isso aconteceu. Então, tem algumas pequenas falhas, né? Mas a gente tem que buscar com a inteligência artificial, mais uma vez, vai ser muito mais fácil. E a partir dos 5 meses tem um protocolo. Ó, eu pedi, fica muito mais fácil. Mas, mais uma vez, a gente tem que entender a gente atuar devido à legislação. Eu só posso fazer o que a legislação permite. Sim. Tá? Então, a gente tem que entender, e o cidadão, o que a lei proíbe. Então, a gente é muito fácil, muito tranquilo a gente entender. Nem todos os problemas que as pessoas falam, dá para eu fechar minha rua? Não. Tem toda uma legislação pertinente que a gente não vai fechar a rua. Mas com educação, com bom senso, com transparência, como a gente fazia na polícia. A gente tinha um lema na rota. Numa abordagem, ou você prende ladrão ou se ganha um amigo. E aqui lá, todo mundo que vai, ela não pode... a necessidade de muitos esclarecimentos. Exemplo, essa viela sanitária não pode asfaltar. Eles fizeram diversas pesquisas e falaram, não, a prefeitura está asfaltando. Não está asfaltando porque não pode asfaltar. E a gente tem que entender isso aí. Só que, mais uma vez, a importância da transparência, que a comunidade foi nos procurar, nós pesquisamos e nós demos uma resposta adequada que a pessoa compreendeu por que ela não foi atendida. Então isso é muito importante, a gente, transparência, tá? Propósito, qualidade de vida e sempre transparência em todos os sentidos. A gente está com 3 minutos para acabar aqui o Cidadão da Cidade. É uma pergunta que ia levar tempo, mas eu quero que o Valmor seja mais sucinto. O que vai te relaxar num primeiro momento, a curto prazo, falar, poxa, agora eu estou satisfeito com esse problema resolvido, ou já com um encaminhamento para um problema, o que você vai... E a longo prazo, o que você pode falar, pô, ufa, até que enfim, valeu todo o trabalho feito? A primeira questão é que está chamando a questão dos moradores de rua, a gente ter algumas ações emergenciais para tentar amenizar todo o problema que está passando. Dos moradores, toda uma interação, né, com os assistentes sociais, com tudo que a gente pode fazer ali da questão, tanto a Secretaria da Saúde, como mais assistência social, junto com o trabalho de zeladoria, né, isso a gente tem que fazer. E é um serviço que vai continuar em toda a nossa gestão. A gente tem que fiscalizar as empresas, a gente tem que ir lá todo dia. É para ter 20, tem que ter 20. Né? A gente tem, é o nosso papel. E eu vou me sentir realmente tranquilo quando eu tenho um painel com a inteligência artificial em tempo real, todas as dificuldades, todos os problemas mapeados. A gente tem aquela questão, 80% dos problemas, 20% território. E a gente tem um plano de ação para cada problema e um monitoramento constante. Ali a gente vai começar satisfeito. Ainda não tem isso para a gente atuar de uma forma mais preventiva e não como a gente está fazendo, uma repressão imediata. Sim. Eu atendo a demanda, outras pessoas procuram. Não, eu tenho que prevenir, fazer com que as pessoas, antes de reclamar, já está resolvido. Ou encaminhado a resolução. Exatamente, é esse nosso objetivo. Tá? A gente está focado muito nisso e a gente vai conseguir fazer. Problemas sempre terão, mas quando a gente tiver todo mapeado, né, a nossa mancha da zeladoria, lá eu vou conseguir atuar com prevenção que vai mitigar e muito as chamadas e melhorar a qualidade de vida de todos. Vamos, prazer. Agora eu também relembrei, prazer revê-lo aqui. Espero que você tenha aprendido alguma coisinha lá no curso de comunicação. Foi muito importante e usando nas ocorrências, nas entrevistas, né? Igual eu te falei, a gente está alterando um pouquinho a questão de terminologia, né? Sim, lembra que a gente fala... refém, de consciência situacional, isso, de imagem operacional, como agora a gente está mudando para a questão zeladoria, mas igual eu falei, é muito próximo, é muito comum a gestão pública. Poxa, eu desejo sorte, sucesso aí, eu fico muito feliz de ver todas as que passaram lá nas turmas, eu vejo que cada um está tendo o seu destaque em cada área que já era atribuída, né, na polícia, fora da polícia. Eu fico muito feliz e desejo muita sorte para você nesse trabalho. Eu sei que não é fácil, é um trabalho de formiguinha, às vezes as pessoas nem dão muito valor, mas é um trabalho essencial para o dia a dia aqui da cidade de São Paulo, que é necessário. São Paulo é muito grande e as subprefeituras realmente são aí um braço, né, direito, braço esquerdo na administração municipal para resolver os problemas. Sucesso! Boa sorte e conte aqui sempre com a Guardiã da Notícia para divulgar os trabalhos feitos pelas subprefeituras, os auxílios precisos, às vezes alertas, avisos, conte com a gente. Eu agradeço mais uma vez
Prazer em rever. Espero que eu tenha sido um bom aluno. É fundamental a transparência. Então a gente tem que vir constantemente, tanto aqui como as mídias locais, para mostrar o serviço, para esclarecer, para falar as dificuldades e principalmente sugestões positivas. E as críticas serão sempre bem-vindas, as críticas que tenham lições aprendidas, claro. né? Mas agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Muito obrigado ao coronel, agora eu vou chamar de coronel, Coronel Valmor Raccord, que está aqui com a gente, porque coronel nunca deixa de ser coronel, né? Apesar de estar numa outra função agora, é civil, mas continua sendo coronel. Agradecendo o Valmor Raccord, que estava aqui, também agradecer o pessoal da assessoria, também a parte de comunicação da Subprefeitura da Moca, muito gentil, a gente tem a oportunidade de poder falar aqui no estúdio da Guardiã também, com a Subprefeitura da Moca. 9 da manhã, já virando para 9h01, colocamos o ponto final da edição de hoje do Cidade Dentro da Cidade, que volta amanhã a partir das 7 da manhã. Na sequência, tem o Download da Notícia, primeira edição. Obrigado, Ali, a todos que fizeram mais uma edição do Cidade Dentro da Cidade. Voltamos amanhã, 7 da manhã, mas fique com a gente. Tem mais informação para você. Bom dia, boa quarta-feira. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade.